Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Você já adquiriu o nosso material? Nossos materiais de estudo, compartilhando uma palavra que não é minha e tesouros para o púlpito, nossos materiais de apoio. Eu quero agradecer a todos os irmãos que já adquiriram e você que ainda não adquiriu, ainda tem disponível, link na bio, nos status diariamente, também pelo nosso WhatsApp. Fique à vontade em ser abençoado por eles e nos abençoar também. Amém? Vamos para Números, capítulo de número 22 até o capítulo de número 25 e provavelmente essa seja uma das histórias que você conhece na Bíblia. Balaão e a sua jumenta. Mas eu quero dar outro tema para esse texto. Balaão e o profeta profissional. E para entender isso nós precisamos lembrar onde nós estamos na história bíblica. O cenário aqui é muito importante. Israel está acampado nas campinas de Moabe, conforme o capítulo 22, verso 1. A geração incrédula morreu no deserto, uma nova geração já surgiu. O povo atravessou guerras, no capítulo 21, derrotou Seom, Og, e agora a fama de Israel está correndo pelas nações. Porém, Israel tinha uma fama dupla. Por um lado, Israel era conhecido como o povo guardado por Deus, o povo da aliança, o povo que atravessou o Mar Vermelho, o povo que era alimentado pelo pão do céu, o povo que não tinha roupas velhas, um povo improvável, mas protegido por uma promessa. Mas Israel também carregava outra fama, a fama de um povo vulnerável espiritualmente, inclinado à murmuração, à idolatria, coração dividido. O mesmo povo que viu o Mar Vermelho se abrir foi o povo que construiu um bezerro de ouro. Era um povo que via milagres, mas também que duvidava de Deus quase todos os dias. E Balaão provavelmente já tinha ouvido falar sobre isso, porque o inferno ele observa os nossos padrões. Satanás, ele não conhece o futuro como Deus conhece, mas ele observa comportamentos, inclinações, brechas, vulnerabilidade. E Balaão entende isso, e isso é perigoso. Ele entende que Israel era forte externamente, mas possuía fraquezas internas. Então Balaque, rei de Moabe, ouve a fama de Israel e entra em desespero. E o capítulo 22 diz que Moabe teve medo do povo. Balaque, ele entende que apenas de forma natural não conseguiria vencer aquele povo. Então ele tenta agir no lado espiritual. Manda chamar Balaão. E eu quero que você observe algo importante aqui, porque Balaão ele não era um profeta de Israel. Era uma espécie de profissional espiritual. Um homem conhecido por liberar palavras de bênção e maldições em troca de recompensas. A fama dele era de quem ele abençoa é abençoado, quem ele amaldiçoa é amaldiçoado. Em outras palavras, Balaque tenta contratar os seus serviços e nesse caso ele quer uma maldição. E então o texto começa a correr. Balaque manda os mensageiros, seus mensageiros irem até Balaão, consultar o Senhor, e Deus responde no verso de número 12 que Balaão não deveria ir e não deveria amaldiçoar Israel, porque Israel era um povo bendito. Isso já deveria encerrar o assunto, mas Balaque continua insistindo, envia homens importantes para falar com Balaão, oferece recompensas maiores. E Balaão dá uma outra resposta, aparentemente espiritual, no verso 18, assim: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandamento do Senhor. Parece bonito, né? Parece íntegro, mas existe aqui algo implícito nesse texto que nós precisamos questionar. Deus já havia dito anteriormente não para Balaão. Por que ele continuava conversando e insistindo? Porque o problema de Balaão era o coração. Porque muitas vezes nós somos inclinados a obedecer externamente, mas internamente nós desejamos aquilo que Deus já proibiu.
Balaão queria Deus, mas também queria a recompensa de Balaque. Ele queria ouvir a voz do Senhor, mas ele também queria a honra que estava sendo oferecida. E isso é um perigo gigantesco quando o nosso coração começa a amar duas coisas ao mesmo tempo. Então Deus permite que Balaão vá com os homens de Balaque. Mas depois, no verso de número 22, o texto diz que a ira do Senhor se acendeu porque ele foi. E isso deixa a gente confuso. Porque como que Deus se ira, sendo que ele já tinha permitido ele ir? Mas aqui existe uma diferença. A diferença entre a permissão e a aprovação divina. Nem toda porta aberta significa que é Deus quem está conduzindo. Às vezes Deus apenas permite que o homem ele siga o caminho que ele tanto insistiu e desejou. E aqui acontece uma cena constrangedora. Você conhece a história, você sabe que o anjo do Senhor aparece com uma espada no caminho. A jumenta de Balaão vê esse anjo, mas Balaão não. Aquele animal ele tem uma sensibilidade espiritual que o profeta já estava perdendo. Porque isso é mais natural do que parece. Quando o nosso coração ele começa a ser dominado pelos desejos que nós insistimos em não render à vontade do Senhor, a nossa percepção espiritual vai ficando enfraquecida. No verso 32, o anjo diz que o caminho de Balaão era perverso diante do Senhor. Mas perverso em quê? Balaão não tinha amaldiçoado Israel. E é aqui que esse texto ele vai ganhando profundidade, porque até o capítulo 24, se você ler, realmente Balaão não amaldiçoou Israel. Toda vez que ele abre a boca para amaldiçoar, Deus transforma a maldição em bênção. E Balaão chega a declarar no capítulo de número 23, no verso 8, como é que eu vou amaldiçoar a quem Deus abençoou? Essa frase é muito poderosa, porque de fato, ninguém consegue amaldiçoar aquilo que Deus decidiu abençoar. Nenhuma palavra contrária é maior do que a promessa divina sobre nós. Não vale encantamento contra os filhos de Deus. Nenhuma palavra de maldição é maior do que a vontade soberana de Deus sobre nós. Mas Balaão ele percebe uma coisa: ele não ia conseguir destruir Israel por fora. Então ele muda a estratégia, porque quando o inimigo ele não consegue atacar pela guerra, ele ataca pela sedução, ataca tentando enfraquecer a nossa santidade. E é aqui que nós chegamos no capítulo de número 25, quando Israel começa a se envolver com mulheres moabitas. O povo entra em prostituição, idolatria e adoração a Baal Peor. Quando nós chegamos aqui, no capítulo de número 25, parece que isso aqui aconteceu do nada. Mas não foi bem assim. A Bíblia não registra tudo. Mas lá no capítulo 31, no verso 16 de Números, Moisés diz que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram os filhos de Israel transgredir contra o Senhor. Jesus confirma lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 14, que Balaão ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. E é então que esse texto começa a fazer sentido, porque Balaão percebeu que ele não ia conseguir amaldiçoar o povo protegido por Deus, então ele precisava ensinar o povo a abrir brechas. É como se ele estivesse dizendo: não vou atacar Israel com guerra, mas eu vou fazer Israel negociar aquilo que mantém a sua separação. Isso é muito profundo, porque o inimigo ele continua trabalhando dessa mesma forma nos dias de hoje. Ele observa as nossas vulnerabilidades, analisa as nossas brechas, estuda as nossas áreas não tratadas. Ele sabe exatamente onde nós insistimos em não vigiar. E é por isso que Jesus diz lá em Mateus capítulo 26, verso 41, vigiai e orai. Porque existem ataques que não chegam pela força, chega pelo convite,
pela sedução, pela distração, pela carência, pela necessidade de aprovação, pelo pecado que a gente fica alimentando em silêncio. O diabo, ele sabia que não precisava arrancar a promessa de Israel, até porque ele não ia conseguir. Ele só precisava enfraquecer a santidade do povo. E esse texto, ele nos confronta, porque muitas vezes nós de fato amamos a Deus, mas nós negociamos áreas da nossa vida também. Mantemos uma aparência espiritual, mas temos um coração dividido. E toda vez que começamos a negociar aquilo que Deus já nos mandou abandonar, a nossa queda já começou, mesmo que o nosso pecado ele ainda não tenha sido exposto publicamente. A queda ela não acontece de uma única vez. Primeiro é o coração que vai negociando, depois a consciência que vai ficando em silêncio, depois nós insistimos em manter viva uma conversa que Deus já mandou encerrar. Foi assim com Balaão. Ele não começou amaldiçoando Israel, ele só deixou a proposta aberta, quando Deus já tinha mandado encerrar. E talvez seja assim que muitos de nós estamos vivendo hoje. Não abandonamos Deus completamente, mas nós começamos a amar outras coisas ao mesmo tempo. E é aqui que acontece a tragédia de Balaão. O dom que não foi capaz de transformar o coração. Era usado por Deus de fato, mas não era rendido completamente ao Senhor. Ele tinha experiências com Deus, mas um coração totalmente dividido. E isso nos ensina uma verdade. Dons não substituem a necessidade de santidade. Porque a maldição de fato não funcionou contra Israel, mas a sedução quase destruiu o povo. O texto diz, que agora eu não vou lembrar de fato, mas aproximadamente 24 mil pessoas morreram por conta de tudo isso. Você vai ler o texto e vai entender. E de fato, ninguém consegue amaldiçoar quem Deus abençoou, mas uma vida sem vigilância abre portas que Deus nunca autorizou. E nós não podemos ficar enganados. Estamos debaixo de proteção enquanto nós permanecemos em obediência. Mas as brechas, elas têm o poder de abrir caminhos para guerras que Deus nunca planejou que nós enfrentássemos. Que o Senhor continue falando ao seu coração através dessa palavra. E se falou com você, eu vou te pedir para que você salve, compartilhe, comente, para que esse vídeo consiga alcançar mais pessoas que sejam também tocadas através da palavra do Senhor. Deus te abençoe.